chorei no domingo à tarde. Eu chorei no domingo à tarde. Mas agora tu cantas em espanhol? Galego, querida amiga, galega, uma canção galega, nada que ver. Nem mais, Diogo. O galego é uma língua irmã do português, tem um passado comum. A língua portuguesa encontra a sua origem nos dialetos de raiz latina que se desenvolveram na zona a norte do Rio Douro, território que no período romano constituía a província da Galécia, com capital em Braga. A Galécia abrangia as regiões portuguesas do Minho, Douro e Trás-os-Montes, assim como toda a atual Galiza e as Astúrias no norte de Espanha. Por volta do século X, na região correspondente hoje ao norte de Portugal e à Galiza, começa a formar-se um conjunto de dialetos distintos dos que se falavam nas Astúrias, em Leão e em Castela. Um dos traços característicos destes novos dialetos é a queda do N e do L, intervocálicos, como se pode ver no português e no galego, ao contrário do que sucede no castelhano. Por exemplo, latim, luna, português e galego, lua, castelhano, luna. Latim, bona, português e galego, boa, castelhano, buena. Mas, Flor, nós não falamos galego. O que aconteceu? Aconteceu que por volta do século XIII, o português e o galego começaram a seguir caminhos separados, pois Portugal é um reino independente desde meados do século XII, enquanto a Galiza ficou ligada ao reino de Castela. No século XIII, Portugal procura assim uniformizar a sua ortografia e linguagem, ao contrário do que se passa na Galiza, onde se verifica uma grande variação linguística. Dom Dinis foi o rei português que determinou que todos os documentos oficiais deixassem de ser escritos em latim, como até aí, e se escrevessem no dialeto falado na corte, originário no norte. O rei Dom Dinis, sim senhor, o rei trovador, autor da célebre cantiga Ai flores do verde pino. Ai flores do verde pino. É sim, Diogo, nessa época, a poesia galaico-portuguesa ganhou prestígio não só em Portugal e na Galiza, como até em Castela. E mais à frente, no tema, há um verso que diz vós me perguntades pelo vosso amigo, o que é curioso. Perguntades, porque hoje em dia diz-se perguntais. O que aconteceu, Flor? Em português diz-se vós perguntais, mas em galego ainda hoje se diz preguntades. É uma das marcas que distingue o galego do português, a manutenção do D intervocálico na segunda pessoa do plural. Para com isso, Diogo, já aborrece. Que bruta! Hoje não me apetece ser meiga contigo. Meiga? Sabes que em galego meiga quer dizer bruxa? É mesmo. A palavra meiga provém do latim mágica, que se aplica naturalmente a uma bruxa como praticante de artes mágicas. Ora, aquela que pratica artes mágicas encanta, ou seja, é encantadora, é feiticeira. Aliás, a palavra meiga, em português, começou por significar encantadora, no sentido de quem encanta alguém, quem enfeitiça. E depois passou a designar as pessoas que têm uma das qualidades que encantam, que é o carinho, a ternura. A palavra latina deu assim origem a duas palavras portuguesas, uma por via popular, outra por via erudita, meigo e mágico. Estou para aqui a pensar se és meiga ou se és bruxa. Olha que há quem acredita em bruxas. Verdade. E a figura da meiga está ligada à tradição galega, de que é exemplo a frase eu não creio nas meigas, mas há delas ainas. Este dito galego corresponde à conhecida frase castelhana não creio em brujas, pero que las hay, las hay. E em português, não acredito em bruxas, mas que as há, há. Exatamente, Diogo. Ou seja, bom dia. Bons dias. Presente-lhe a Bárbara, uma amiga. Encantado.
Muito obrigado por nos receber aqui no Centro da Juventude da Galícia, é assim que se diz? Sim, certo. Muito bem. Eu e a Bárbara vínhamos precisamente a falar sobre o galego. É, e da relação com o português, as semelhanças e diferenças. Porque existem diferenças, não existem? Pois há, claro. Apesar da proximidade linguística, existem naturalmente diferenças entre o português e o galego. Por exemplo? Por exemplo, o galego não conhece a distinção entre a pronúncia do V e a pronúncia do B. Ah. Por exemplo, escreve-se V, mas pronuncia-se B. Por exemplo, palavras como vaca, Pontevedra. Vaca. Português e galego, escrita, vaca. Galego, pronúncia, baca. Português e galego, escrita, Pontevedra. Galego, pronúncia, Pontevedra. Quanto ao som x, o galego mantém a pronúncia tch, como ainda acontece em algumas zonas do norte de Portugal. Por exemplo, chave pronuncia-se chave e chamar, de chamar. Lisboa é realmente uma cidade muito bonita, não achas? Tem uma expressão que diz Lisboa, coisa boa, e o Porto dá-lhe por gosto. Sim, realmente são duas belas cidades. Muitos galegos têm procurado já há séculos para trabalhar. Sim, mas para trabalhar no duro, porque há outra expressão que diz trabalhar que nem um galego. É verdade, Diogo. Trabalhar muito foi o que fizeram os imigrantes galegos que demandaram Portugal em busca de trabalho a partir do século XVIII. A Galiza era nesses tempos uma região bem mais pobre do que Portugal. A partir do século XIX, a mão de obra galega tornou-se uma constante não só nas principais cidades portuguesas, mas também no Val do Douro. Como lhe estavam destinados os trabalhos menos especializados e mais duros, a expressão ficou para sempre na nossa língua como equivalente a trabalhar muito e arduamente. Então, vamos fazer uma viagem à Galiza. Como disse? Viagem. Em português é viagem, em galego é viagem. Exato. Tal como nós dizemos imagem, vocês dizem imagem. Em galego utiliza-se X. Em vez de J ou G. Mas os numerais são como em português, 16, 17. Sim, são 16, 17, 18. 18, engraçado. Nós dizemos 18. Sim, mas no galego estas palavras mantêm o radical e a vogal de ligação. 16, 17, 18. Em português, estes numerais são formados de 10 e 6, 10 e 7, 10 e 8. No caso do numeral 18, a vogal de ligação une-se à vogal inicial da palavra 8. E é por isso que esse ditongo oi, de 18, é bem aberto, pois resultou da crase de duas vogais que estavam em hiato, 18 e não 18, como se costuma ouvir. Vejamos agora alguns exemplos do português esfarrapado. Câmaras gastam demais uma só palavra. Traz, terceira pessoa do singular do verbo trazer, sem acento. Ainda bem que vencem, mas jovens não têm acento nem agudo nem grave. Assim, não é bom para o negócio. Sem, com S. E já sabe, se quiser participar no Cuidado com a Língua, envie-nos alguns destes exemplos do português maltratado por correio eletrónico para... Cuidado com a língua, @ateaofimdomundo.com. Professor, foi um enorme prazer. Muito obrigado. E quanto a nós, já sabe, temos encontro marcado para a semana para mais um Cuidado com a Língua. Eu chorei, eu não lembro para mim.